Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo passado nós falamos sobre presença negativa e neste nós vamos falar sobre presença positiva. Como é que nós sentimos essas presenças positivas na nossa vida, como é que elas interagem, como é que nós podemos trazer elas mais para perto de nós. Vamos lá? Bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Neste vídeo nós vamos falar sobre as presenças positivas. Bem, nós falamos no vídeo anterior sobre presenças negativas, então nada mais justo, que falar sobre as presenças positivas. É muito comum os médiuns se apegarem muito à parte negativa da mediunidade. E o que é a parte negativa? Eu nem vou dizer, nem podemos dizer que é a parte negativa, mas é a parte natural dos sentidos, que é sentir energias ruins, perceber espíritos que são malignos, que desejam o mal ou que querem atrapalhar. Por quê? Repetindo mais uma vez, vejam que quando nós temos um sentido comum, os nossos sentidos comuns, por exemplo, o olfato. Quando você anda na rua, você sente cheiros bons e ruins, assim como você sente perfumes, você pode sentir odores muito ruins que estão na rua, lá seja de lixo, de um bueiro aberto, de qualquer tipo de coisa. Se você sente um cheiro ruim, quer dizer que seu nariz é mau, que seu nariz é ruim? Não, só quer dizer que o seu sentido está fazendo a finalidade dele, ele está executando a finalidade dele. Da mesma forma, a mediunidade. Se você sente situações ruins, coisas ruins com a mediunidade, não quer dizer que exatamente que a sua mediunidade é ruim. Talvez você esteja só olhando para o lado ruim da mediunidade. É muito comum os médiuns, ao começarem a sentir as reações negativas, eles, por vários motivos de sentimentos contraditórios, eles começarem a mergulhar só na parte negativa da mediunidade. Mas a mediunidade não tem nela só parte negativa. Como eu falei para vocês, ela é um sentido, uma capacidade de sentido expandindo a mente. Então, ela não é um lado ou outro, ela é o todo. Então vejam, talvez você não esteja olhando no seu dia a dia para o lugar certo, para a direção certa. A espiritualidade maior trabalha de muitas formas ao nosso redor. Mas até mesmo a nossa forma de olhar, de perceber as coisas, pode cegar, pode esconder a parte positiva e ressaltar a negativa. Então, também envolve a forma como nós observamos o mundo. Tem aquela pessoa, por exemplo, que sai na rua e diz assim, olha que árvores lindas, que sol maravilhoso. E tem aquelas pessoas que vão dizer assim, olha como essas árvores sujam as ruas, como esse sol está me queimando. É o mesmo sol, a mesma rua, as mesmas árvores, mas com visões diferentes, de pessoas diferentes, que pensam de formas diferentes. Então, talvez nós precisemos exercitar, para quem está muito condicionado na parte negativa, tem muitas pessoas que estão pensando agora, poxa Anderson, mas mediunidade só me atrasa, a mediunidade só me complica, eu só vejo coisa ruim, só sinto coisa ruim, como é que eu faço? Quero desligar isso, quero mandar embora. Você não vai conseguir mandar embora nem desligar, mas você pode condicionar a sua mediunidade, aprender sobre ela para saber controlar. Então, uma das coisas importantes que você precisa aprender é dar diferentes focos na sua vida. As coisas negativas, nós não devemos escondê-las ou deixar de vê-las. Elas estão no mundo para nos ensinar como as coisas acontecem, quais são as razões das coisas acontecerem, que coisas são perigosas, são más, são interessantes, não são inteligentes ou são burras. Então nós temos que analisar tudo isso e para isso nós temos que ter percepções de dois lados. Bem, todos os dias nós temos influências positivas recaindo sobre nós e não adianta você colocar nos comentários, não Anderson, comigo não acontece, eu só tenho negativas. Você tem. E o seu mentor está fazendo muita força para você ter esse tipo de percepção. E se você agora está pensando assim, vou sair desse vídeo, não vai levar nada,
Tenha muito cuidado, porque às vezes a espiritualidade negativa, ela oprime você a não progredir, a não acreditar nas coisas, a não buscar formas de você entender melhor a sua espiritualidade. Então, sempre nós estamos recebendo influências de bons espíritos o tempo todo. Primeiro de Deus, né? Deus está emanando a sua energia infinita sobre todos nós. Todo tipo de bênção, energias infinitas, positivas. Deus está emanando 24 horas por dia. Então, mesmo que você não reze, mesmo que você não peça, né? Mesmo que você nem acredite em Deus, a energia está vindo o tempo todo para lhe beneficiar. Uma outra coisa que acontece de forma alheia ao seu desejo, que está ao seu redor o tempo todo, é a própria natureza. Natureza mesmo, né? As árvores, os animais, a terra, o mar, os rios, as cachoeiras, as rochas, toda a natureza em si, ela está pulsando vida o tempo todo e realizando trocas de energia com você. Isso mesmo, trocas, né? Ela não está só depositando, ela está trocando com você e reciclando sucessivamente a sua energia. Mas você precisa entender que isso está acontecendo e tirar o seu foco só das coisas negativas. Então veja a importância de diferenciar as coisas. Se você só olha as coisas negativas, é como se você tivesse dois amigos, né? Um amigo que é muito para cima, para frente, está sempre lhe empolgando, dando bons conselhos. E outro que está sempre reclamando, dizendo que as coisas não vão dar certo, que tudo na vida é difícil. Se você só ouve os conselhos daquele que fala que tudo é difícil, é claro que o amigo que fala das coisas positivas, ele vai ficar meio de lado, né? Você não vai prestar atenção no que ele diz. A mesma coisa, exatamente, acontece no plano espiritual. É a mesma coisa, gente. Comunicação, percepção, é tudo igual. Você dá atenção mais para os seus pensamentos negativos do que para os positivos. Quando vem o positivo, você diz, isso é sonho, é bobagem, né? Eu sou realista. Tem gente que até justifica, né? Eu sou realista, então não fico acreditando nessas bobagens. Então vejam, é uma questão principalmente de olhar. Você precisa estar disposto, você precisa entender que existem todos os tipos de influência, porque senão Deus seria muito injusto de só nos deixar sobre as influências negativas, de só permitir espíritos negativos se comunicarem conosco. Então nós temos todas as oportunidades de também nos direcionar, dialogar, mentalizar, conversar com os espíritos que são de luz. E durante o dia, como é que nós percebemos a presença desses espíritos de luz? Eles vêm por boas inspirações, por bons conselhos, até mesmo no trabalho, muitas vezes, quando nós estamos com dificuldade, precisamos ter uma ideia, uma resolução quanto a alguma coisa, eles não resolvem a vida para nós, mas eles dão boas inspirações para, jogar uma trilha de migalhas, para você perceber qual é o caminho. Porque, afinal de contas, se os bons espíritos dissessem e resolvessem todas as perguntas nossas, nós não teríamos mérito nenhum e não haveria por que nós encarnarmos na Terra, não é? Então, nós precisamos estar antenados, né? Disponibilizar a nossa percepção para as coisas positivas que estão lá nos nossos pensamentos. E nós precisamos abrir certas portas para que nós possamos deixar essas influências entrar de uma forma mais fácil. Como é que nós abrimos essas portas? Bom comportamento, contato com a natureza no dia a dia, contemplação da natureza, mesmo um pouquinho, e só um pouquinho não precisa você ficar 2 horas contemplando a natureza, né? Observação das coisas simples, preocupação com as pessoas, leitura faz a nossa cabeça se abrir para novas ideias. Isso é muito importante, porque a nossa mente não fica condicionada nos próprios pensamentos, que muitas vezes podem ser viciosos, e quando eu falo viciosos, não é só relacionado a vícios, são a diversas outras coisas negativas, preocupações, egoísmos, né, que são nossos, não são influências de outros espíritos, mas são da nossa personalidade. Então, toda vez que a gente lê, seja um livro espírita, um evangelho, uma Bíblia, mesmo que não seja um livro relacionado a nada disso, mas, por exemplo, um livro sobre economia,
direciona nossa mente para um outro foco, um foco diferenciado do nosso padrão comum de pensamento, né? Então a gente vai viajar e navegar pela ideia de outras pessoas e isso expande a nossa mente e permite que hajam outras influências espirituais na nossa mente. Então vejam como é importante a leitura, o contato com o conhecimento, o contato com a natureza, como eu falei há pouco, você se permite contato com espíritos da natureza, com espíritos que vibram, estão no mesmo padrão vibracional da natureza, espíritos que são elementais e diversos outros tipos. E aí existe o que eu falei para vocês, a troca de energias, né? Energias positivas, a reciclagem da nossa energia que pode estar desequilibrada, contaminada, né? Que descontamina, dispersa, elimina na natureza isso e nós ficamos limpos e a natureza se recicla sozinha, porque também tem todo o fluxo da energia de Deus que vem de todos os lados nos abraçar. Outro ponto importante para nós trazermos para nós essas presenças de luz é a oração. Seja a oração, a concentração, a mentalização, ou uma prática de yoga, mas eu sempre cito a oração como uma forma que é um momento de conexão, né? Alguns vão entender pelo lado mais religioso, alguns pelo lado mais de comunicação, de meditação, mas isso não importa, é aquele momento de conexão onde você se conecta com entidades maiores, com espíritos maiores, com personalidades com um conhecimento maior que você. E aí você abre portas dentro de você mesmo para que você possa sentir mais energias positivas. Então, meus amigos, vejam que tudo isso está disponível o tempo todo. Muitas vezes até no dia a dia, quando nós sentamos em algum lugar, relaxamos, o nosso corpo se relaxa um pouco e nós descansamos, existem ali bons espíritos dando passe, transferindo energia, tentando uma influência positiva. E se nós estamos sempre reclamando da vida, entristecidos com tudo, né? Fechados para qualquer tipo de situação que aconteça, sem pensar em expectativas sequer, nós ficamos de certa forma com portas e janelas fechadas, dizendo, olha, eu sei que não tem nada de bom, então não quero que venha nada. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a energia seja um fluxo em nós o tempo todo, seja bom ou seja ruim, mas nós vamos sentir, perceber, reciclar, entender, trocar energias e sempre buscar nos equilibrar e nos carregar naquilo que é bom, naquilo positivo. Então acredite, entenda e não só acredite, tenha certeza, saiba que as energias positivas, as boas vibrações estão em volta de você o tempo todo. Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui mais este vídeo. Desejo a você muita paz, muita alegria. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.